Olá a todos. A gente vai dar sequência ao nosso curso de elementos de cálculo 1. A primeira parte a gente falou da teoria dos conjuntos, tá ok? E a gente falou de algumas definições e algumas propriedades. A gente falou de alguns conjuntos relevantes, tá bom? E a gente falou das principais relações entre os conjuntos, que é a diferença, subconjunto, conjunto das partes, e, enfim. E dentro de conjunto das partes, eu queria frisar, por exemplo, quando a gente quiser ver a quantidade de subconjuntos que tem em um conjunto, que a gente pode formar a partir daqueles elementos, e no caso que a gente tinha dado o nosso exemplo desse elemento, desse conjunto B. Então, nesse caso, por exemplo, vamos ver como que a gente pode aplicar essa fórmula da quantidade de subconjuntos aqui para esse elemento B, para essa nossa opção B aqui. Então, para esse conjunto formado por AB. No caso, e, no caso, se a gente tiver esse conjunto A, que é igual a A, vírgula B, quantos subconjuntos a gente consegue formar a partir dele? Bom, então a gente percebe que no caso a quantidade de elementos, o n, é igual a 2. Então, se a gente for aplicar a nossa fórmula lá, quantas partes tem A, então a gente vai ver que é 2 elevado a n. Então é 2 elevado a 2. Então a gente vai ter 4 partes nesse conjunto A, que é exatamente o que a gente tinha conseguido encontrar anteriormente. Então, uma parte, 2, 3, 4. São 4 partes ao todo. Tá bom? Dando sequência ao nosso curso, a gente vai falar das principais operações que a gente pode fazer com os conjuntos. Então, uma das operações é que essas operações com conjuntos, com dois conjuntos ou mais de dois conjuntos, elas devem formar uma coleção. Então, no caso da união de conjuntos, é o conjunto formado pelos elementos dos dois conjuntos. Então, vai ser o conjunto formado pelos elementos dos dois conjuntos. Então, portanto, a união B vai ser igual a um x, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Então, nesse caso aqui, se a gente tiver um conjunto AB dessa forma, a união do A e do B vai ser formado por todos os elementos que estão em A e elementos que estão em B. Tá bom? Por sua vez, se eles estiverem postos dessa forma, a união dos dois conjuntos vai ser o próprio conjunto A. Tá bom? Então, o x ele pertence a A e x pertence a B. E da mesma forma, se eles estiverem postos dessa forma, vai ser formado pelos elementos do conjunto de x que pertence a A e x também, ou x pertence a B. Então, a gente vai preencher os dois conjuntos. Tá ok? Já no caso, quais que são as principais propriedades da união de dois conjuntos? A gente tem que a união de um conjunto A com ele mesmo é esse próprio conjunto A.
Por sua vez, a união do conjunto A com o conjunto vazio é o próprio conjunto A. Por sua vez, a união com o conjunto B, a gente tem essa propriedade aqui, que não importa a ordem. Então, A união B é igual a B união A, tá bom? E a gente tem essa regra distributiva aqui da união, que a união com B, e depois que a gente fizer essa união com B, a gente fazer a união com C, é a mesma coisa se a gente tivesse invertido. Se primeiro a gente tivesse feito a união de B com C, e depois a gente fizesse a união com A, a gente aplicasse o operador de união em A, tá bom? Bom, então a gente vai ter esse exemplo aí, tá bom? Que é o que, no caso, se a gente, dado dois conjuntos, né? Dados três conjuntos, a gente quer fazer essas operações que aí estão, tá bom? Então, no caso, nesse caso, vamos dar uma olhadinha como que vai ficar lá, tá bom? Então, na letra A aí, vamos dar uma olhada. Na letra A, na número 1 ali, número 1, a gente quer ver A união com B. Bom, A união com B, ele vai ser formado pelos elementos do conjunto A mais os elementos do conjunto B, tá bom? Então, a gente vai ter essa nova relação aqui. Esse aqui vai ser o conjunto formado pela união entre os dois elementos, entre os dois conjuntos, A e B, tá bom? E aí, vamos dar uma olhadinha como que fica essa segunda alternativa aí, tá bom? E a gente quer saber a união de B com C, isso vai ser igual a B e o que mais? D e E, tá bom? Então, a gente vai ter que a união de B com C vai ser formada por A, B, D e E, tá ok? No caso, a nossa letra B aí vai ser o conjunto A e o conjunto C, tá bom? E o conjunto D, a união do conjunto D com o conjunto D, bom, nesse caso, a gente tem nessa alternativa 3, a união dos dois conjuntos, D com ele mesmo, é o próprio conjunto vazio, tá bom? A gente aplica aquela primeira propriedade que a gente tinha visto da união. Qual que é essa propriedade, Matheus? Bom, essa propriedade aqui, tá bom? A união de um elemento A com um elemento A, com ele mesmo, é ele próprio. Então, no caso que a gente tinha mostrado, a união do elemento D, a união desse elemento D com ele mesmo, vai ser ele mesmo. No caso, ele é vazio, vai ser dado pelo conjunto vazio. Tá bom? Bom, e vamos passar agora. E aí a gente vê a nossa próxima operação, que é a interseção entre conjuntos. O conjunto formado pela interseção entre dois conjuntos vai ser
pelos elementos que estão ao mesmo tempo nos dois conjuntos. Então, no caso, portanto, a interseção A interseção B vai ser igual a x tal que x pertence a A e x pertence a B. Ora, o que a gente está vendo aqui? Nesse caso, a interseção entre o conjunto A com o conjunto B, nesse caso aqui, vai ser formado pelos elementos que estão ao mesmo tempo nos dois conjuntos, que é essa nossa área demarcada em cinza aqui. E nesse caso, bom, a interseção entre esses dois conjuntos, como a B está contido em A, vai ser formado pelo elemento B, pelos conjuntos do elemento B. E nesse caso aqui, que não tem nenhum elemento que está em A e está em B ao mesmo tempo. Bom, nesse caso, a interseção entre os dois conjuntos, A e B, seria dado pelo conjunto vazio. Tá bom? E quais são as propriedades da interseção? Bom, a gente também tem que a interseção de um conjunto com ele mesmo é esse próprio conjunto. Já a interseção com o conjunto universo, com todo, vai ser esse conjunto A, formado por esse conjunto menor. E a gente tem essa regra aqui, que não importa a ordem, né? A interseção B, no caso, vai ser igual a B interseção A, não vai importar a ordem. E também a gente tem a regra distributiva, também vale para a interseção. Então, se a gente fizer a interseção entre dois conjuntos e desse resultado fizer a interseção com esse terceiro, é a mesma coisa se a gente tivesse feito a do segundo com o terceiro e depois do resultado fizesse a interseção com o primeiro, tá bom? A gente tem essas propriedades. Bom, vamos ver como que isso funciona na prática. Na prática, esse nosso segundo exemplo aí, a gente vai ter, no caso, esses 4 conjuntos. Vamos ver como que isso funciona para a gente, tá bom? No caso, dado esses 4 conjuntos, essa nossa primeira alternativa aí, tá bom? Então, a gente tem que, a número 1, a gente está querendo ver A interseção com B. Nesse caso, o que está em A e ao mesmo tempo está em B? No caso, não ia ser nada, né? A nossa resposta ia ser vazio. A gente pode falar de outra forma, ia ser formado pelo elemento vazio. Por quê? O conjunto A é formado por AB. O conjunto A é formado por AB. E o conjunto B é formado por CD. Bom, nesse caso, a gente não teria uma interseção entre os dois conjuntos, tá bom? Por isso que nesse caso é vazio. Não tem nenhum elemento X que pertence a A e ao mesmo tempo pertence a B. Vamos dar uma olhadinha agora nessa segunda alternativa. Então, na 2, a gente está querendo ver o conjunto formado pela interseção entre B e C. Nesse caso, a gente vê aqui que D, ao mesmo tempo, ele está em B e em C. Então, nesse caso, a gente teria que o conjunto unitário D
é formado pela interseção entre esses dois conjuntos. Ora, o que a gente está falando? Nesse outro caso aí, a gente tem o conjunto B, tá ok? O nosso conjunto B. E a gente tem também esse nosso conjunto C, tá bom? Esse nosso conjunto C, tá ok? E no nosso conjunto B tem C. No nosso conjunto B também tem D. Então, no conjunto B está C e D. E no conjunto C está D e E. Está D e E. Está D e E. Então, a gente percebe que o conjunto D, ele está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tá bom? Aqui está o E, no nosso conjunto D, no conjunto C. Então, a gente percebe que o D ele está nos dois ao mesmo tempo. Tá bom? Então, ele vai ser a interseção entre os dois. E na letra, no número 3? A gente está querendo ver a interseção de A e D. Nesse caso, a interseção entre A e D é formado pelo conjunto vazio. E o A é formado pelos elementos A e B. No caso, a interseção entre os dois ia ser o próprio conjunto vazio. O próprio conjunto vazio. Tá bom? Por quê? Bom, nesse caso, a gente percebe que o vazio ele está em todos os conjuntos. Então, aqui a gente tem o nosso conjunto A, que está falando que A e B. Só que a gente viu a nossa propriedade lá anteriormente, que o conjunto vazio, o nosso conjunto vazio, ele está em todos os conjuntos. Então, a interseção entre os dois vai ser esse conjunto vazio aqui, que está em todos os conjuntos. Tá bom? Nesse caso, esse conjunto aqui também teria um vazio nele. Tá bom? Então, acho que deu para ter uma noção de como que funciona a interseção entre conjuntos. Tá ok? Então, a gente pode dar sequência. Dando sequência à aula, a gente tem propriedades conjuntas da união e da interseção, tá bom? No caso, a gente tem que, se a gente fizer a interseção de um conjunto A com o conjunto B, e depois desse resultado fizer a união com o próprio conjunto A, a gente vai ver que o resultado disso é o próprio conjunto A. Da mesma forma, se a gente fizesse as operações, só que em outra ordem, se a gente fizesse a união primeiro de A com B e depois a interseção com a gente ia ver que ia ser o próprio conjunto A, tá bom? E também a gente tem esse caso, que se a gente tiver três conjuntos, fizer primeiro B união com C, e depois a gente fizer a interseção com esse conjunto A, é a mesma coisa que fazer B interseção com B, A interseção com B, e depois fazer a união com o resultado de A interseção com C. Tá bom? E a gente pode inverter as operações também, que a gente vai encontrar a mesma coisa. Tá?
Se a gente fizer a interseção com C e depois fazer a união com B, é a mesma coisa que fazer A união B e a interseção do resultado de A união com C, tá bom? Bom, seguindo, a nossa terceira operação entre conjuntos é a operação de diferença de conjuntos, tá bom? No caso, a diferença do conjunto A pelo conjunto B vai ser formada pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. No caso, então, A menos B vai ser igual a um x, tal que x pertence a A e x não pertence a B, tá bom? Então, nesse caso aqui, se eles tivessem alguma parte que tem interseção, se a gente tirasse a diferença, ia ser essa parte tracejada aqui, tá bom? No caso, se o B tivesse contido em A, ia ser só o que sobrasse. O B ele não estaria incluso na diferença desses conjuntos A e B aqui. E nesse terceiro caso aqui, ia ser só o elemento A, como eles não têm nenhum elemento comum entre os dois conjuntos. Então, A menos B ia ser só o A, porque todo elemento de A está em A e, ao mesmo tempo, não está em B, tá bom? Então, no caso, se a gente, nesse nosso outro exemplo aí, a gente tem três conjuntos, tá bom? E vamos ver como que isso funciona na prática, tá? Bom, na prática, se a gente quiser fazer a diferença entre conjuntos, então, nesse nosso primeiro caso aí, tá? No número 1, A menos B vai ser igual a todo elemento que está em A, mas não está em B. Nesse caso, qual elemento que atende, quais elementos que atendem isso? No caso é só A, né? Porque se a gente for ver, A está em A, está nesse conjunto A. Só que ele não está no conjunto B, então atendeu. A. Vamos ver agora o B aqui no caso. O B ele está em A. O B ele está em A. Só que ele está em B também. Bom, então nesse caso ele não atende. E o C? Ele está em A. Só que ele está em B também. Então ele não atende. Então A menos B, nesse nosso caso aí, vai ser igual apenas o conjunto A. É o conjunto formado apenas pelo elemento A. Tá bom? Tá. E o A menos C? Vamos dar uma olhada como funciona o A menos C. Vou deixar claro aqui. Tá bom? No caso, no número 2, A menos C vai ser igual. No caso, a gente vê que é formado pelo conjunto A, que A não está em B, A está em A e não está em C, não é verdade? E B? B está em A e não está em C também. Então, B também está dentro desse nosso conjunto aqui. E C? C está em A, mas não está nesse nosso conjunto C. Então, C também
estaria nesse nosso conjunto da diferença de A e C. A gente percebe que é o próprio conjunto A, né? É o próprio conjunto A, que é formado por A, B e C. Tá bom? É o próprio conjunto A. E a gente tem também essa nossa alternativa, que é B menos A. Nesse caso, a gente está fazendo a operação inversa. Então, a gente quer os elementos que estão em B, mas não estão em A. Tá bom? Nesse caso, B, por exemplo, não é. Ele está em B, mas ele está em A. Então, ele não faz parte desse nosso conjunto. C também não é, porque ele está em B e não está em C. Tá bom? Então, C não entra também. Vamos ver o D. Bom, o D ele está em B, só que ele não está em A. Então, o D ele faz parte dessa diferença. E o E também, né? E o E também. Tá bom? E o E também. Tá ok? Então, a diferença de B com A é formada pelos elementos D e E. Tá ok? A gente consegue ter a noção aí dessas operações entre os conjuntos. A operação de diferença. Tá ok? E a gente tem também a operação de complementar. O que é o complementar de um conjunto A? Bom, o complementar de um conjunto A é formado pelos elementos que pertencem ao conjunto do universo, mas não pertencem a A. Tá bom? Então, o complementar de A é igual a um conjunto X, formado por um conjunto X, tal que X pertence ao conjunto universo e, ao mesmo tempo, X não pode pertencer a A. Tá bom? Então, no caso, a gente vai ter isso aqui. Tá bom? Então, a gente vai ter o nosso conjunto universo. Eu deixei um quadrado aqui para mostrar que é o nosso conjunto universo. E o complementar de A, ele vai ser com a diferença do universo com A. Tá bom? É exatamente isso. É a diferença do universo com A. Então, vai ser os elementos que estão no universo, mas não estão em A. Tá bom? Bom, e qual que é as propriedades do complementar? Se tem um conjunto B que está contido em A, então A menos B vai ser o nosso B complementar, vai ser o complementar de B, tá bom? E a gente tem essa propriedade muito importante, que o complementar do conjunto universo é o conjunto vazio, tá bom? E o complementar do conjunto vazio é o próprio conjunto universo, tá bom? Essas propriedades são muito importantes. Essa aqui é a própria definição de complementar, né? E aqui são essas propriedades, que é o complementar do universo e o complementar do conjunto vazio, tá bom? E vamos tentar dar uma olhada nesse conjunto universo aí. Vamos tentar dar um exemplo, tá bom? Para tentar ficar bem claro o que é o complementar de um conjunto. Vamos dar uma olhada lá, tá? E o que seria? Bom, se a gente falasse que o conjunto que a gente teria o conjunto das letras, tá bom? Conjunto das letras. Então, no caso, a gente teria esse conjunto das letras aqui, que a gente pode chamar de L, tá bom? Vamos deixar ele bem grande aqui. Esse conjunto das letras ia ser formado por A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, sucessivamente, tá bom? Todas as letras, ambos vogais e consoantes. E se a gente tivesse
um outro conjunto formado pelas vogais. Seria qual? A, E, I, O, U. Correto? Se a gente chamasse, se esse nosso conjunto aqui fosse universo, o complementar desse nosso conjunto das vogais ia ser igual a um x, tal que x é uma consoante. Não é verdade? Consoante. X é uma consoante. Então, o complementar das vogais ia ser formado por B, C, D, E, F, G. Não, né? Então tá. Então, B, C, D, F, G, H, J, K e assim sucessivamente, tá bom? Então essa que é a ideia de complementar, tá ok? A gente retornando para as nossas operações, a gente teria também as leis de De Morgan, tá bom? O que vem a ser essas leis de De Morgan? Bom, lei de De Morgan, a gente consegue fazer isso aqui, tá bom? Então, o que De Morgan ele propôs para a gente? Se a gente fizesse a união entre dois conjuntos e fizesse o complementar dele, ia ser a mesma coisa que a gente fazer o complementar de A e pelo complementar de A a gente tirar essa interseção. Fazer a interseção do complementar de B, tá bom? Então, visualmente, o que a gente teria? Visualmente, a gente teria isso aqui. Essa nossa alternativa A seria isso. E para a nossa B, se a gente tirasse a interseção de B, o complementar disso é a mesma coisa que o complementar de A e a união formada com o complementar de C. Tá bom? No caso, para ficar bem visual isso, a gente teria a gente pode mostrar isso para vocês nessa nossa A, no caso, por exemplo, se a gente tivesse, então, o universo, né? Se a gente tivesse esse conjunto universo, tá bom? Vamos tentar mostrar isso de uma forma visual. E a gente tivesse esse conjunto A e esse conjunto B, tá bom? Então a gente tem esse conjunto A e esse conjunto B. O que essa primeira lei de De Morgan fala para a gente? Bom, se a gente fizesse o complementar de C de A, o que seria o complementar de A? Se a gente analisasse essa primeira parte aqui. O complementar de A seria toda essa parcela aqui, tá bom? Tá. E o complementar de B, de B, no caso, seria toda essa parcela aqui, tá bom? Seria toda essa parcela aqui. Vamos deixar em amarelo aqui. Seria toda essa parcela aqui. O complementar de B vai ser toda essa parcela aqui, tá bom?
Bom, então a gente percebe que a interseção entre os dois é só essa parcela que está fora, né? A gente só percebe que é o que está fora. Que é o que está fora desse conjunto aqui. Tá bom? E se a gente fizer a outra propriedade, a gente vai enxergar exatamente isso aqui que a gente mostrou para vocês. Então, no primeiro caso, seria essa parcela rachurada. E no caso que não estaria presente, que De Morgan propõe para a gente, é só a interseção. Tá bom? Então, o resultado disso aqui seria apenas o que não é interseção entre os conjuntos. Tá ok? Tá bom? E eu acho que a gente finaliza essa nossa segunda aula, que a gente mostrou essa relação entre conjuntos aí, né? Das principais operações. Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula.